Olá, meu nome é Maria Eduarda, sou acadêmica de medicina do 10º período da Universidade Positivo e venho hoje apresentar para vocês o nosso trabalho de conclusão de curso da cadeira de Ginecologia e Obstetrícia, orientado pela doutora Fernanda Fonseca. O nosso tema, então, é a macrosomia fetal, um tema de grande relevância na prática obstétrica, mas que ainda tem muita divergência em relação às suas definições na literatura, o que torna, às vezes, o diagnóstico e a análise clínica bastante individualizada e bastante dependente da experiência do profissional que a gente está lidando. E considerando essa diversidade de interpretações, a gente reuniu aqui as principais definições propostas pelos protocolos tanto internacionais quanto nacionais, a fim de compreender como que cada diretriz estabelece os critérios para caracterizar a macrosomia. Então, a macrosomia vai ser o peso fetal ao nascer maior que 4 a 4,5 kg. Lembrando que a gente só prevê a macrosomia durante a gestação, a gente confirma ela após o nascimento, e a prevalência mundial dela tende a ser mais ou menos em 9%, sendo maior em mães brancas. A macrosomia pode ser dividida em 3 graus diferentes, e esses graus eles são, às vezes, sugeridos para otimizar a tomada de decisão em relação ao parto vaginal assistido por fórceps, ou às vezes a vácuo. Idealmente, a gente define ela considerando curvas de crescimento locais, populacionais, já que cada população vai crescer de uma forma distinta, tanto até dentro de um país, né? Só que é muito difícil de aplicar isso na prática. E quando a gente considera uma população que às vezes cresce um pouco mais que outra população, a gente tende a superestimar o peso fetal daquele feto, que às vezes era para ser um adequado para a idade gestacional. Lembrando que quanto maior o grau de macrosomia, maior o risco de complicações, então fetos que sejam maiores que 5, com maiores de 5 quilos, têm maior risco de morte. A gente colocou ali embaixo também, para diferenciar um pouco, algo que também tem muita divergência na literatura, a definição do feto gigante para a idade gestacional, que é diferente do feto macrossômico. Então, o feto gig, ele vai ter a circunferência abdominal ou o peso fetal estimado maior que o P90 em relação à idade gestacional. Existem outros cortes que consideram o P95 ou o P97. Os fatores de risco associados à macrosomia, então, o principal deles é a diabetes materna, mas também tem a obesidade materna, principalmente pré-concepção, e o ganho excessivo de peso durante a gestação. E existem alguns fatores intrínsecos, que são mais relacionados a síndromes genéticas, como a síndrome de Sotos, Beckwith-Whitman, e a macrosomia tende a ser um pouco mais prevalente no sexo masculino. A fisiopatogenia, então, da macrosomia envolve ali a questão da hiperglicemia materna, levando a uma hiperglicemia fetal, fazendo com que o feto, então, libere insulina, fatores de crescimento relacionados à insulina e até o hormônio de crescimento, fazendo com que aumente o depósito de gordura fetal, aumentando o peso fetal. Mas também alterações lipídicas maternas estão relacionadas à macrosomia, a redução de atividade física durante a gravidez, a alteração do fluxo útero-placentário e, às vezes, o tamanho e o transporte placentários podem estar associados. Os riscos associados à macrosomia, então, maternos, podem envolver um trabalho de parto um pouco mais prolongado, levando a um parto cesáreo, lacerações de trato genital, hemorragia pós-parto e até uma ruptura uterina. Os riscos neonatais, então, envolvem a hipoglicemia, problemas respiratórios, policitemia, anomalias congênitas e combinando no maior tempo de internamento. Hoje em dia, dá para se dizer que fetos que nascem macrossômicos têm uma tendência no futuro a desenvolverem mais problemas cardiovasculares também. E os riscos fetais no momento do parto envolve bastante a questão da distócia de ombro e, consequentemente, asfixia e morte fetal. O diagnóstico, então, já que é algo que a gente prevê, é muito difícil de definir e considerar um método muito eficaz na prática. O que a gente mais usa é a ultrassonografia 2D, e através dela a gente inclui fórmulas como a fórmula de Hadlock, que analisa a circunferência abdominal, o comprimento do fêmur, o diâmetro biparietal e o comprimento cefálico. Só que essas fórmulas, junto com a ultrassonografia, eles tendem a superestimar o peso fetal, já que eles são muito sensíveis ali à medida da circunferência abdominal. Por isso que, às vezes, o ultrassom acaba sendo melhor para descartar do que efetivamente confirmar a macrosomia, né? E pequenos erros de medição podem levar a diagnósticos incorretos e, consequentemente, condutas diferentes para cada caso, né? A análise mais sensível, então, seria a da circunferência abdominal, uma circunferência abdominal maior ali de 35 a 38 é um forte preditor de macrosomia, ou às vezes quando ela está de 2 a 3 semanas à frente da idade gestacional também pode indicar algo. Outros métodos que a gente analisa é a gordura subcutânea fetal, o ultrassom 3D, que não se mostrou tão superior, a ressonância, que se mostrou superior, por mais que não seja tão acessível na prática. Existe um estudo
em que a ressonância ela detectou 80% dos bebês com peso ao nascimento maior que o P95, enquanto o ultrassom detectou mais ou menos 59,1%. Só que o peso fetal estimado por ressonância não foi mais sensível que a análise da circunferência abdominal pelo ultrassom 2D. E também existe a análise pelo exame físico, só que tem baixa acurácia. Em relação à nossa conduta, então, a ACOG recomenda, não torna uma indicação obrigatória, cesárea em fetos que sejam com mais de 5 quilos em mulheres sem diabetes e fetos com mais de 4,5 quilos em mulheres com diabetes. Não é indicado realizar o parto antes das 39 semanas e meia de gestação, já que a ACOG considera que há uma insuficiência ali de evidências de que os benefícios da redução do risco de distócia de ombro superem os danos do parto prematuro. Então, tem que ter uma indicação obstétrica para interromper antes. Em relação ao rastreamento, não é indicado a população geral, por mais que a gente analise o peso fetal toda vez que realiza uma ultrassonografia, mas ele vai ser mais minucioso, mais seriado nas populações especiais. O Jornal Helênico de Ginecologia e Obstetrícia recomenda que a gente realize mensalmente a partir da 20ª semana e depois quinzenalmente a partir da 28ª semana em pacientes com diabetes. Já em pacientes que têm suspeita de fetos gigas, é realizado em torno de 3 a 4 semanas entre os ultrassons. Existem algumas situações especiais, como, por exemplo, a diabetes materna, em que se a gente encontra uma circunferência abdominal maior que o P75, indica um controle subótimo do controle glicêmico, podendo mostrar para a gente consegue predizer um pouco mais que aquele feto vai estar exposto ao maior risco de macrosomia. A apresentação pélvica, ela tem um risco menor que a apresentação cefálica da macrosomia, já que a medida do diâmetro biparietal em fetos pélvicos tende a ser de 2 a 3 milímetros menor que de fetos cefálicos, e a gestação múltipla, por mais que seja rara a macrosomia, as fórmulas tendem a superestimar um pouco o peso fetal. É isso, então eu agradeço pela atenção de todos, essas foram as nossas referências usadas e fico aqui à disposição.